no início da graduação, até o meio da graduação, assim, eu tinha certeza que eu seria uma psicóloga social, trabalharia dentro da assistência, todo tipo de projeto. Eu era convidada para todo tipo de... Eu participava de iniciação científica, de pesquisas, então ia pesquisa disso, ia apresentar trabalho em seminário, em congressos, formei, ganhei uma medalha de aluna de destaque da faculdade, formei. Não adiantou nada, Lu, não adiantou nada, e isso assim, foi uma grande frustração para mim, porque eu lembro que eu falava assim, gente, troca essa medalha para o emprego, fui trabalhar com recrutamento e seleção, depois de um tempo, então eu fui para a clínica, trabalhei na clínica com esse supervisor, então eu atendia homens, mulheres, todas as demandas clínicas, e depois eu fui para recrutamento e seleção. Eu precisava seguir um caminho, e eu seguia todos os caminhos, eu queria seguir todos os caminhos, tipo, eu queria ser tudo na psicologia, e acontece que eu estava formando e eu não era nada na psicologia, sabe, do tudo pro nada, era uma linha muito tênue. E aí eu engravidei, porque eu me preparei, né, de todas as formas para vivenciar um parto, sabe aquele parto ideal, né, então, imaginei, eu tive doula, tive uma equipe me assistindo, mas não tinha uma psicóloga me assistindo, né, e aí, imagina eu, psicóloga, nem me atentei para isso na época, né, tive meu bebê, não tive o parto que eu imaginei, e desenvolvi provavelmente um baby blues, e quase a gente caminhou para uma depressão pós-parto, e foi quando eu falei, gente, porque eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, porque não tem ninguém cuidando do meu emocional, desde quando eu engravidei. E comecei a procurar pessoas que falavam sobre psicologia, profissionais da área de psicologia, que falavam sobre psicologia obstétrica, e foi aí que surgiu assim, um incômodo muito grande da gente não vivenciar isso dentro da nossa própria graduação. E aí eu percebi que se eu precisava ser cuidada, imagina quantas outras mulheres não estavam precisando. E aí eu cheguei a participar de workshop, mas entrei animada e saí desanimada, para ser bem honesta. E assim, é muita teoria, e teoria já tinha demais, já tem muita teoria oferecida aí, né? Então a gente lê artigos, a gente vê livros, mas e aí, como que atua nisso? Não tem que suporte de atuação que eu ia ter. Você não estava prometendo para a gente, pelo menos para mim, não era uma coisa que era um valor, né? Essas promessas de que eu ia receber não sei quantos mil por mês, que ia ter minha agenda lotada, né? Porque isso me trazia muito mais frustração do que qualquer outra coisa. Eu fiz a primeira aula, eu lembro que eu entrei na primeira aula, e aí eu comecei a ver você falando sobre a sua própria experiência, falei, estou me identificando com isso, é real, tem uma pessoa real aqui falando dos perrengues que vivenciou na psicologia e contando ali, e eu vi foto sua lá do início, falei, gente, tem uma pessoa real falando aqui. O que eles estão oferecendo é segurança, e o que eu estou buscando é ter segurança para atuar, e como que a gente desenvolve isso? Como que, para mim, Sandrine, né, eu desenvolvo segurança estudando, tendo conhecimento, tendo informação. E aí, eu lembro que eu terminei o primeiro dia, e eu cheguei para o meu esposo lá na sala e falei assim, cara, eu me identifiquei muito. A questão do nicho, para mim, também foi uma grande questão, porque, assim, antes eu atuava na área clínica com todos os nichos, né, de adolescente, adulto e de todos os gêneros, homem, mulher. Era isso que eu diria para mim lá. Você precisa ter lucidez e clareza de onde você está e onde você quer chegar. Precisa ter objetivos para serem alcançados, porque se você não tem um objetivo, se você não tem clareza de que caminho que você quer pegar ali, que caminho que você quer seguir para a sua trajetória profissional, você não vai pegar caminho nenhum. E aí, início de 2021 a 2023, eu não tive nenhuma, sendo bem honesta, nenhuma paciente particular. E aí estava eu aqui, eu mudei de estado, vim para o estado de São Paulo, vim para o interior do estado de São Paulo sem conhecer ninguém, né, precisando me desenvolver na área clínica, principalmente na clínica particular.
atendo numa clínica social, mas eu queria muito atuar na clínica particular, né? E eu não queria abrir mão da clínica, tá? Eu sou mãe e a clínica me dá esse suporte, sabe? Me dá essa flexibilidade de organizar os meus horários para que eu possa também exercer minha função de ser mãe, minhas funções aqui para além da clínica. Então, isso para mim era um lugar muito, muito importante para mim. E aí, quando eu comecei a falar sobre, eu falei assim, eu quero falar para mães agora. Agora eu quero falar para mães. E que aí eu vou ali para a área mais perinatal, que eu começo a falar sobre os aspectos emocionais da mulher na gestação, que eu começo a falar sobre puerpério, que eu começo a dizer que existe depressão pós-parto, que existe baby blues, né, que existe um puerpério que não são 40 dias, né, que existe puerpério emocional, e que eu começo a falar sobre isso. Aí começa a vir mulheres me procurando, falando, nossa, eu vi você falando sobre maternidade, me identifiquei, por isso que eu falo que a identificação é muito importante, me identifiquei muito com o que você falou, como é que é seu atendimento, né? Aí eu comecei a ter, né? A gente não pode deixar que as mulheres vivenciam um monte de violência, que vivenciam um monte de sentimentos, um monte de adoecimentos, e não tem ninguém falando disso, não tem quase ninguém, né, falando disso, não tem, né, onde que está o acesso para essas mulheres, a essas informações? Eu penso que mães precisam estar bem, mulheres precisam estar bem emocionalmente para criar uma criança, para educar uma criança, para vivenciar a maternidade, porque é extremamente difícil. Então, como que a gente tem um monte de mulheres vivenciando a maternidade e não tem profissional cuidando dessas mulheres? Eu falei, eu quero ser essa profissional que cuida dessas mulheres aí. Honestamente, eu penso que está faltando. Está faltando mais gente para falar sobre, mais gente para atuar, para isso acessar mais ainda, porque às vezes eu falo com uma mulher assim, eu sou psicóloga perinatal, ela fala, o que é? Como que é? E aí, quando eu falar, eu atuo com mães, né? Eu cuido aí da saúde mental da mulher que está gestante, e vou explicar um pouquinho sobre o trabalho, a pessoa acha incrível. Você vê a mudança assim do tempo e fala, gente, como assim? Que incrível, que legal isso aí. Então, assim, tem procura, a demanda tem, mas precisa ser muito claro para essas mulheres, né? Precisa ser muito claro o que você tá, qual é a proposta, o que vai ser falado, precisa ter algo muito específico ali, né? Precisa ter uma especificidade para que aquela mulher possa se identificar e falar, nossa, tá falando disso aí, eu senti isso. E ainda tive medo de pensar, olha, eu quero atender mães. Quer dizer que eu não atendo mulheres? Eu atendo. Se chegar a demanda para mim, não chega, para ser bem honesta, chega mães, chega gestantes. Bom, é uma área que precisa ser desbravada, é uma área que está aí, um terreno baldio, que precisa ser construído algo nesse lugar. Eu queria tudo dentro da psicologia, então eu queria assim, ó, as pessoas falavam assim, Sandrinha, você vai atuar com o quê? A minha resposta era, aonde a psicologia me chamar, eu vou. Gente, o tamanho do erro que existe na minha fala, eu não sei nem mensurar. Eu falava, onde a psicologia me chamar, eu vou, e não me chamou em lugar nenhum. Não me chamou, eu tive que descobrir o caminho, eu tive que construir o caminho, porque ela não me chamou, literalmente. Eu fui dando cabeçadas mesmo, que eu diria que é a gente que constrói mesmo. É a gente que enxerga, olha para o caminho e vai. Eu penso que quando eu descobri essa uma coisa que eu precisava, né, esse único caminho, não dá para caminhar em dois caminhos, esse único caminho para minha trajetória profissional, para a construção, né, daquilo que eu quero enquanto carreira, enquanto Sandrine, psicóloga profissional da psicologia, foi exatamente isso, foi identificar que caminho que eu queria e fazer. E caminhar naquele lugar para descobrir o que tem ali para mim. Então, mas é possível. Eu estou experimentando essa possibilidade agora, depois de muito tempo que eu formei em 2016. Né? Olha para você ver, parece que tem algo naturalmente acontecendo aqui dentro da minha clínica, me levando exatamente para esse lugar que eu quero mesmo, né? Então, está sendo incrível, assim, está sendo incrível. Meu olho até brilha de falar, porque fico até emocionada.